O maior habitat para a vida extraterrestre fica bem aqui. Essa é Ganímedes, a maior e mais massiva lua do nosso sistema solar. E ela orbita Júpiter. E esse mundo aqui simplesmente oferece um habitat muito maior do que qualquer outro aqui na Terra. Porém, olhe para isso aqui. Essa é uma imagem feita na superfície de Ganímedes. Aqui nós podemos ver de mais perto crateras em uma paisagem que se parece muito com a superfície da nossa Lua. Essa é Ganímedes, essa é a nossa Lua. A nossa Lua, como você sabe, ela praticamente não possui atmosfera nenhuma. Isso significa que aqui praticamente não existe ar para reter a energia térmica que vem do Sol. Por isso, aqui as temperaturas variam bastante. Em média, mais ou menos, aqui na linha do Equador, a superfície lunar fica em torno de 121 graus Celsius de dia, enquanto que de noite faz menos 133. A gente está falando de uma variação de mais de 250 graus no único dia. Agora já Ganímedes, as coisas ficam um pouco menos ruins, menos ruim. Aqui em Ganímedes, nós temos um pouquinho de atmosfera, que inclusive tem até oxigênio, mas ainda tem um grande probleminha aí. Esse mundo de dia faz em média, mais ou menos, 113 graus negativos. De noite, faz menos 183. É, ok, são 70 graus de variação no único dia. É bastante ainda, mas ainda assim é bem menos do que a nossa querida Lua. Mas ainda assim é uma variação muito significativa e, obviamente, é frio demais para a vida como a conhecemos. Agora, esse frio inteiro aqui nesse mundo meio que já era de se esperar, porque ele é bem distante do nosso Sol. Vamos dizer que aqui nesse ponto está o nosso Sol e aqui nesse outro ponto está a Terra e a nossa Lua. Então, proporcionalmente falando, nesse ponto aqui, lá do outro lado, a gente poderia encontrar Júpiter e a sua lua Ganímedes. Perceba que aqui estamos falando de termos proporcionais de distância. Então, daqui para cá, a gente encontra uma unidade astronômica de distância. Enquanto que do Sol lá para Júpiter, nós temos 1, 2, 3, 4... 5 unidades astronômicas. Mas veja que isso não quer dizer que se você estiver em pé lá na superfície de Ganímedes, você vai olhar para o Sol e ver que ele está com uma luz 5 vezes mais fraca do que aqui na Terra. Na realidade seria pior. E para entender isso, imagine que você está aqui nessa nave espacial. Então vamos dizer que essa nave começou uma viagem. Ela começou uma viagem a partir daqui, a 1 unidade astronômica de distância do Sol. E perceba uma coisa interessante. Porque o Sol está lá jogando raios de luz que vão se espalhando pelo espaço até atingir uma área A, que é a área da sua nave. E essa distância aqui significa que a quantidade de raios que atingem a área A da sua nave implicam em uma intensidade luminosa igual a 1. Vamos dizer que I, a intensidade, é igual a 1. Porém, acontece que a sua nave não fica parada. Ela segue viagem para mais longe, para uma distância de 2 unidades astronômicas. Estamos falando do dobro da distância. E agora, veja que curioso. Aquela mesma quantidade de raios de Sol que estavam atravessando essa área A, eles continuam a viajar pelo espaço e se espalhar mais. Eles agora estão espalhados em uma área que tem o dobro da altura e o dobro da largura. O que em termos de área significa que aqui acaba sendo 4 vezes maior. Então aquela mesma quantidade de raios que estavam passando por aqui, agora tiveram que se espalhar para uma área 4 vezes maior. Ou seja, cada área individual dessa agora recebe 4 vezes menos raios de Sol. Estamos falando então de uma intensidade luminosa igual a 1/4 do que era antes. E aí vamos dizer que a viagem continua. A sua nave então vai até uma distância de 3 unidades astronômicas do nosso Sol. Então aquela mesma quantidade de raios que atravessava aquela área se espalhou e continuou se espalhando em uma área que é 9 vezes maior. A intensidade então cai para 1/9. E aí você, enfim, vai até o seu destino. Você chega então a 5 unidades astronômicas de distância e a área fica 25 vezes maior do que o original. A intensidade da luz então se torna 25 vezes menor e igual então a 1/25. Então significa que se você estiver bem aqui, seja na sua nave ou em Ganímedes, você vai olhar para o Sol e perceber que a luz dele está 25 vezes mais fraca
do que aqui na Terra. Só que ainda existem alguns outros fatores que são menos importantes, mas ainda assim acabam deixando, no final das contas, a luz solar ainda mais fraca do que 25 vezes. No fim das contas, então, nesse mundo, a luz solar é 30 vezes mais fraca. O que é uma pena, caso você seja uma forma de vida tentando viver aqui. Por essas e outras que a superfície desse lugar parece um deserto estéril que aparentemente não tem nada como um habitat para vida. O que dirá se é o maior habitat de todos. É difícil encontrar o maior habitat de todos nesse lugar, porque apesar disso aqui ser a maior lua do nosso sistema solar, isso aqui possui um pouco mais de 5.000 quilômetros de diâmetro. E se a gente botar a Terra aqui do lado em proporção, não parece algo tão grande assim. Aqui nós temos menos da metade do diâmetro daqui. Então a grande pergunta que fica é: onde que poderia estar esse gigantesco suposto habitat? Bom, para a gente encontrar ele, a gente precisa primeiro, antes de tudo, entender o que é um habitat. E a melhor forma de entender isso é olhando para cá, para a Terra. O nosso planeta possui desertos, possui, por exemplo, campos também e florestas tropicais. Agora, dá para dizer que cada uma dessas coisas aqui são habitats? Ou será que em cada um desses exemplos a gente encontra dentro deles vários habitats? Então, para saber se aqui a gente está olhando para um habitat ou diversos deles, nós precisamos da definição de um habitat. E bom, a definição de habitat é simplesmente o lugar onde uma espécie vive. Por isso que quando se fala em habitat, se fala em o habitat de uma espécie em particular. E para visualizar isso, imagine que num deserto nós temos aqui na superfície uma árvore. E aqui na base dessa árvore nós encontramos formigas vivendo no subsolo. E no intestino das formigas, nós podemos, de repente, encontrar um verme parasita. E dentro desse verme, nós podemos, de repente, encontrar bactérias vivendo nele. Ou seja, a superfície é o habitat da árvore, o subsolo, o da formiga. O intestino da formiga é o do verme, e o verme é o habitat das bactérias. Então, cada milímetro quadrado do nosso mundo pode conter seres vivos. E onde houver uma espécie de ser vivo vivendo lá naturalmente, é lá que vai ser o seu habitat. Com isso, podemos dizer que um deserto, então, não seria um habitat único, porque dificilmente uma única espécie poderia ocupar 100% dele, de forma natural. Pois é, cada lugarzinho é diferente aqui. E é porque a gente está falando de um deserto. Agora imagina a enorme quantidade de habitats diferentes em um campo ou principalmente em uma floresta tropical. Então, para dizer que, por exemplo, o deserto do Saara é um único habitat, a gente precisaria dizer que uma espécie teria que viver de forma natural em absolutamente todo o lugar do Saara. O que não acontece na prática, mas a gente pode forçar um pouquinho. Esse aqui é um mapa do deserto do Saara. E aqui podemos dizer que uma única espécie poderia viver em toda a sua extensão. Assim, a gente está falando de extensão. A gente não está falando de todo o milímetro quadrado possível do deserto do Saara. Mas tem indivíduos que estão numa certa distância um do outro e dá para dizer que eles tomaram uma certa região. Então não é o habitat inteiro, mas dá para dizer mais ou menos. Bom, então beleza. Vamos dizer que a gente conseguiu plantar essa árvore por vários lugares aqui no Saara até, digamos, tomar tudo. Nessa situação, ela não está ali vivendo no intestino de nenhuma formiga, mas existem vários indivíduos distribuídos ao longo do deserto. Então daria para forçar um pouquinho e dizer que esse deserto seria, então, um único habitat. Pelo menos porque essa espécie vive em todo canto. Certo, então dando essa flexibilizada legal no conceito, fica a pergunta: qual que seria o maior habitat do planeta Terra? Bom, certamente não daria para plantar essa árvore em qualquer lugar da superfície do globo terrestre. Tem regiões que são impossíveis dela viver, mesmo que em teoria. Por isso que o maior espaço que uma espécie pode viver é o oceano. E para entender isso, veja isso aqui. Essa aqui é uma baleia. Uma baleia que é muito comum de se encontrar, e o nome dela é baleia comum. E ela é uma espécie que vive em vários lugares do oceano. E ela faz grandes migrações. E por isso que se a gente for mapear todos os lugares que aquela baleia pode viver, nós encontramos esse resultado. Aqui em azul é destacado não simplesmente
o oceano, mas somente a parte do oceano que a baleia comum vive. E realmente ela parece que vive em todos os lugares possíveis do oceano. Porém, existem algumas exceções aqui no norte, que não está destacado de azul, e também numa parte do Mediterrâneo e alguns estreitos. Então, já que ela já vive praticamente em todo lugar do oceano, daria para, hipoteticamente, dar uma forçadinha e dizer que esta baleia poderia muito bem viver no oceano como um todo, pelo menos em teoria. Mas ainda assim, há um problema com esse mapa, porque esse mapa só mostra onde essas baleias são encontradas em 2 dimensões, sendo que o nosso oceano possui 3 dimensões. Ela possui profundidade, e muita. E para entender o poder da profundidade, veja esse esqueminha aqui. Aqui em cima nós temos uma parte seca, né, o continente, onde nós podemos encontrar aqui, por exemplo, o deserto. O deserto é encontrado em uma superfície, são 2 dimensões. E aqui todo o resto nós encontramos o oceano, que pode ter essas 2 dimensões daqui da superfície, mas além disso, possui a profundidade. Isso quer dizer uma coisa, quer dizer que uma espécie daqui da superfície que vive no deserto, como essa árvore, pode viver aqui, aqui e aqui, mas fica confinada em 2 dimensões. Agora, já o habitat da baleia poderia, além de estar sempre aqui na superfície, poderia também ganhar profundidade. E bom, o nosso oceano possui 11 quilômetros de profundidade no seu ponto mais distante da superfície. Porém, só porque o oceano tem 11 km de profundidade não quer dizer que essas baleias consigam ir até o extremo fundo. Na verdade, elas não passam nem de 1 km de profundidade. Elas ficam só perto aqui da superfície. Elas não conseguem ir lá para o fundo porque aqui embaixo a pressão é estupefatamente grande. E assim, é difícil, né, para um organismo conseguir viver tanto em altas pressões quanto em baixas. É complicado. Então vamos dar uma forçadinha ainda mais e dizer que dá para imaginar um organismo hipotético que não é nem uma baleia e muito menos uma árvore. Vamos imaginar um micro-organismo que é capaz de viver em qualquer canto da superfície e também em qualquer profundidade. Ele ocupa então simplesmente o espaço tridimensional inteiro do oceano. Na prática, seria, claro, algo muito difícil de acontecer, porque assim como no deserto, um campo ou uma floresta tropical, o oceano é também um lugar que possui uma quantidade de habitats diferentes. Mas vamos dizer que é hipoteticamente possível que uma espécie viva em qualquer canto por aqui. E eu sei que a gente pode estar ficando hipotético demais aqui, mas é por isso que, em termos meio leigos, nós chamamos comumente o oceano de o maior habitat do nosso planeta. Eu sei que a gente parece que já esticou demais a baladeira, mas vamos além. Vamos não só imaginar o habitat maior possível, teoricamente, aqui na Terra, mas o maior do nosso sistema solar inteiro. Vamos voltar então para Ganímedes. Que tudo bem, a gente viu que ela é realmente bem menor do que a nossa Terra, mas saiba que ainda assim essa lua possui mais água do que o nosso planeta. E eu estou falando de água líquida, porém não na superfície, mas abaixo dela. E aí, para visualizar isso, imagine que a gente fatiou aqui Ganímedes e está vendo agora o interior deste mundo. Estima-se que essa lua tenha na superfície uma espessa camada de gelo de cerca de 150 quilômetros de espessura. E abaixo dela, um oceano de água líquida, aquecido pelo interior dessa lua. A gente está falando de um oceano gigantesco, o maior que nós já ouvimos falar. E para efeitos de comparação, imagine que isso aqui representa a profundidade do oceano terrestre. Aqui nós temos 11 quilômetros de profundidade. Agora, já em Ganímedes, você encontra essa profundidade. Você encontra simplesmente 100 quilômetros de profundezas. Um lugar desse tamanhinho, que é muito menor do que a nossa Terra, simplesmente possui um oceano que é basicamente 10 vezes mais profundo. Isso dá um volume de água num espaço tridimensional maior do que nós temos aqui na Terra. Eu diria algumas vezes maior. Não sabemos exatamente quanto. E detalhe, que Ganímedes tem uma gravidade muito menor do que a Terra, porque, enfim, né, ela é muito menor. A gravidade dessa lua é cerca de 7 vezes menor do que aqui
na Terra. Isso quer dizer que se a gente comparar um com o outro, nós temos que, enquanto que 1 litro d'água aqui na Terra pesa 1 quilo, essa mesma massa lá nesta Lua pesa em torno de 150 gramas. E isso aqui significa uma coisa. Pelo fato da gravidade aqui ser menor, significa que um ser vivo vivendo aqui no fundo vai experienciar realmente uma pressão grande. Mas aqui, em uma profundeza 10 vezes maior, a pressão aqui não vai ser tão absurdamente gigantesca. Porque esses litros d'água aqui, fazendo essa pressão nesse indivíduo, não vão ser tão pesados. Eles vão ser mais leves. Ou seja, por causa dessa menor gravidade, de menos pressão lá no fundo, em qualquer profundidade nesse vasto oceano. E se isso fosse possível, significa que aqui nós poderíamos encontrar não só o maior habitat para a vida extraterrestre, mas o maior habitat para a vida do nosso sistema solar inteiro, seja extraterrestre ou terrestre. Então, veja só, Ganímedes, um lugar que à primeira vista parece estéril e hostil, conteria então o maior campo de atuação contínuo conhecido para a vida. E a vida, como a conhecemos, tem DNA que pode ser editado, por exemplo, pelo CRISPR. Agora, para saber qual que é o problema dessa técnica de edição genética, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais, porque sim, e tchau!